Tem números superlativos, assustadores com relação à saúde mental do Brasil em posicionamentos mundiais, né? Um dos países que tem um número imenso de pessoas estressadas e também ansiosas. Tem números recentes dizendo que quase metade dos brasileiros relataram algum tipo de angústia, de tristeza. Os números estão aí. Por outro lado, não existem exames críveis, determinantes, como os de colesterol, alguns exames clínicos que podem determinar o nível de depressão de uma pessoa, de uma população, de uma família. Esses exames são feitos clinicamente, são feitos como pessoas como o senhor. Por outro lado, nós temos também uma convivência muito grande com os familiares, né? A quarentena, de certa forma, de fato, ela ainda não acabou. Eu queria que o senhor nos ajudasse aqui, a nossa audiência imensa no Brasil inteiro. Quais são os sinais? Estamos em casa, estamos observando esses problemas. Pessoas tristes, deprimidas, é o nosso assunto de hoje. O que a gente precisa prestar atenção nos filhos, nos pais, nos familiares, pessoas que convivem intensamente conosco? Onde o sinal amarelo acende, quais são comportamentos, claro que não é uma coisa para se estender muito, naturalmente, mas talvez 3 dicas de que precisamos de ajuda dentro de casa. Fernando, boa noite. O que é mais importante, eu acho, é uma mudança no padrão habitual. Quando a pessoa... Porque depressão não é só tristeza. Depressão é mudança geral no padrão habitual. Então, o pensamento, a coerência, a clareza mental, a flutuação, a regulação do humor, mais irritabilidade ou menos irritabilidade, mais tristeza, menos tristeza, mais dificuldade de entender as coisas, algumas alterações cognitivas em algumas formas de depressão, alterações de padrão de sono, de apetite, de peso, de participação com modulação do humor, mais alegre, mais triste, conforme os estímulos, até coisas físicas, mais palidez ou coisas assim sugerem uma disfunção médica, enquanto que só uma reação de tristeza, de insegurança, não é suficiente para a gente fazer diagnóstico médico. Você sabe, a gente usa esse termo depressão como se ele fosse uma coisa única, mas as pessoas usam depressão para um espectro de coisas que envolvem várias formas que os médicos, que os psiquiatras conceituam como síndromes depressivas. Algumas delas correspondem a doenças conhecidas há milênios, desde o Noé. Outras são reações a estresse, a trauma, não confundir também com luto, com perdas. Tem muita situação de perda atualmente, né? Tem as perdas de pessoas queridas, tem também as perdas de emprego, tem as perdas financeiras, tem a perda de status, tem a perda do prazer da convivência. E uma coisa que as pessoas devem estar um pouco inseguras é quanto tempo mais isso vai continuar assim. E se a gente outra vez falar do número de casos que precisam de UTI, ou número de casos de morte, ou coisa assim, isso vai longe. As vacinas, nós estamos com grande esperança nelas, mas até que haja a vacinação de todo mundo, até que diminua o contágio, até que diminua o número de casos novos por dia e coisas assim, nós vamos continuar precisando fazer isolamento. Não tem alternativa para evitar contágio, a não ser o isolamento. E o isolamento não é uma coisa que a gente gostaria. E, por outro lado, não é só na minha faixa etária. Hoje, se você olhar as pessoas de 30 a 60 anos, está aumentando a frequência de casos graves. Então, e a gente, o que está vendo é as pessoas negarem um pouco isso, irem para a rua, irem para o restaurante, irem para a balada, irem para as festas, Carnaval, Réveillon, sabe, reuniões familiares, como se o fato de ser parente te protegesse, e não é verdade. Uma pessoa com Covid passa para a família inteira. Então, variantes do vírus com maior transmissibilidade, tudo isso é muito preocupante. Então, a primeira coisa a dizer para as famílias é, olha, continuem se gostando, usem mais isso que
nós estamos usando agora de fazer videoconferência, vamos nos ver com frequência, vamos trocar bastante informação, vamos falar por telefone, vamos mandar zap, vamos evitar contágio, porém, porque os jovens não estão mais protegidos como a gente pensava. Doutor Valentim, como é que